Boa noite, amigos. Feliz Ano Novo, aos que eu não vi semana passada. Quando me passaram esse tema, logo a gente imagina, né, que terapia espírita seja apenas a questão do passe, não é, da água fluidificada, as questões que a gente entende como refazimento espiritual, não é? Mas, na verdade, as terapias espíritas, elas são um conjunto de coisas. E a mais importante de todas é aquela que o maior terapeuta de todos os tempos nos trouxe, que é Jesus. Então, nós vamos ver hoje que, dentro desse complexo do Espiritismo, né, que nos auxilia a viver na vida, auxilia nas coisas materiais, auxilia-nos na nossa trajetória espiritual, o que nós estamos fazendo exatamente aqui agora, né, quando nós adentramos nesse centro, já se inicia a nossa sessão terapêutica. Então, nós vamos entender o que está acontecendo desde o momento que nós chegamos no centro, até como a nossa irmã Lívia comentou, as horas que antecedem, né, o que os mentores preparam esse ambiente para nos receber. Então, vou pedir para, por favor, abaixarem, apagarem a luz. Eu coloquei em inglês porque semana passada tinha uma moça americana e eu estava crente que ela estaria aqui hoje, então para não ficar, né, sem nenhuma informação, mas depois a gente mostra para ela, né? Então, o que nós vamos ver hoje, né? As terapias espíritas. Iniciando, vamos lembrar o conceito, né? O que é o espiritismo? Para a gente falar das terapias espíritas, a gente tem que entender o que é o espiritismo, né? Qual que é a finalidade? Primeira coisa, a reforma moral do homem e a implementação do reino de Deus na Terra. Este é o objetivo do espiritismo. Não o reino de Deus, algo, ou Jesus que vai voltar, ou algo que vai acontecer, ou um tsunami, um apocalipse, nada disso. O reino de Deus dentro de nós. A transformação dos nossos sentimentos, da nossa moral, da nossa elevação espiritual. Então, este é o objetivo, mas a definição que Allan Kardec, o codificador, nos dá é que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos e das suas relações com o nosso mundo corporal. Então, ele também explica no próximo parágrafo que o espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia, porque na parte da ciência prática lida com a relação entre nós e o mundo espiritual. E na parte da filosofia é a consequência dessas relações, que aí entra também o aspecto religioso, que é, em consequência, a moral de Jesus. Então, para nós entendermos, né, da onde que vem tudo isso, quais as ligações que essas terapias oferecidas, esses serviços, né, que o Espiritismo nos propõe, vem justamente dessa definição. Então, isso nós precisamos lembrar muito que quando nós adentramos na casa espírita, não somos apenas nós encarnados que estamos passando por esses tratamentos. Então, por isso que trata dessas relações, porque são as questões da mediunidade, a questão da interação com o mundo espiritual. Então, neste momento, neste recinto, na sala de passes, em todo local, existem espíritos aqui conosco, também passando pelo mesmo processo que nós estamos, de refazimento e de aprendizado. O Emmanuel já nos dá uma definição em continuação, óbvio, né, com Allan Kardec, que o espiritismo, na parte, né, cristã, nos valores cristãos, não possui finalidade maior do que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Nós vemos hoje as academias, as universidades, com pessoas brilhantes, não é? Com o intelecto acima de tudo que a gente pode conceber, mas existe uma parte ainda no nosso planeta, ainda no nosso estágio evolutivo, que a ciência, os sábios das academias não conseguiu tocar, que é a questão do sofrimento, meus amigos. Porque a hora que o sofrimento vem, ele é igual para todos. Não importa do mais ignorante, do menos iletrado, até o mais sábio. A hora que ele vem, ele é igual para todos, não é? A dor, a situação, as dificuldades não escolhe intelecto,
não escolhe quem é mais bonito, quem é melhor, quem é pior. Nós vamos passando por trajetórias da nossa existência e passando por coisas que nós precisamos, não é, passar. Porém, aqui nos lembra muito essa questão, qual que é a intenção do Espiritismo, né? Allan Kardec, enquanto reencarnado, ele não se preocupou por demais com as pessoas que simplesmente, além de serem descrentes da doutrina, de fazer chacotas, de se darem como sábios, né, e de várias outras situações que ele passou, ele não se preocupou com elas. Por quê? Elas não estavam prontas para isso. Agora, quando se trata da parte dos nossos corações desesperados, das pessoas descrentes numa vida melhor, descrentes do amor do Cristo por nós, é aí que o Espiritismo entra, porque isso, meus amigos, as academias não ensinam. Isso, o nosso trabalho material, a nossa conta bancária cheia não vai nos ensinar. Então, é essa a beleza do Espiritismo. Eu realmente acredito que, claro, nós estamos aqui nos Estados Unidos, somos brasileiros, mas muitos de nós também americanos, amamos essa terra. E acredito fielmente que a forma de disseminarmos o Espiritismo dentro dos Estados Unidos é pelo coração. Por quê? Porque as academias estão cheias, né? O espiritualismo já existe neste país, mas na hora da dor, quando um americano nos procura e nos diz: eu estou com a doença XYZ, a medicina não tem cura, não acha a minha cura, por que eu estou passando por isso? Porque ele pode ser, o mais importante, pode ser do presidente até o mínimo cargo possível. A dor está ali. E essa resposta o Espiritismo pode dar para ele. Não é? Ele pode até não compreender de imediato, mas o porquê que nós sofremos, o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, essa resposta o Espiritismo tem. Então, é para isso que é a essência maior, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, Emmanuel explica muito bem. Qual que é o foco do Espiritismo? É tocar os corações em desespero. É tocar as pessoas que não acreditam, né? As pessoas descrentes, as pessoas que eram cristãos, mas entrou numa, como é que eu posso dizer, numa filosofia ou numa forma de crença de fé cega. Não é? Então, hoje o importante não é saber que Jesus foi pregado na cruz, como que ele ressuscitou, deixou de ressuscitar, mas é o que ele nos deixou. Que ressuscitação da sua moral dentro de nós que vai ser feita. Não é? Então, esse é o maior objetivo do Espiritismo. Então, nosso centro espírita, como todos, né, qual que é o maior objetivo do centro espírita? Primeiro, ele é uma célula do movimento espírita, né, em todo o planeta. É uma escola espiritual. Por quê? É como eu falei de início, o que nós aprendemos aqui não vai ser ensinado no nosso trabalho, nas academias, vai ser ensinado, talvez, deixa eu me corrigir, pelas provas que nós vamos passar, né? Porque nós vemos aqui, nós aprendemos. E aí, no trabalho, na vida diária, nós o quê? Praticamos. Porque a hora de acontecer é lá fora. Não é? Aqui, todo mundo está fraterno. Não é? Vamos acreditar. Todo mundo fraterno, todo mundo querendo o melhor para si. Lá fora é que a coisa muda. Né? Então, aqui é uma escola onde nós aprendemos o quê? Com o Evangelho de Jesus, aprendemos a exercitar a tolerância uns com os outros, aprendemos a exercitar a paciência, aprendemos a como levar a paz para dentro do nosso lar, que muitas vezes está conturbado. Aprendemos verdades espíritas, verdades do espírito imortal, que vai nos auxiliar em qualquer situação da nossa vida. Não é? E isso não é um privilégio, a questão de a gente ser melhor do que ninguém, mas é uma questão dos nossos corações, já de posse desse entendimento, ou pelo menos tentando se abrir para isso, já estamos melhores do que ontem. Então, isto é, sim, uma grande etapa da nossa evolução espiritual. Nós estamos nesta escola. Mas, como o próprio nome diz, é uma escola. Né? Então, chega uma hora em que o aluno chega na escola, ele vai ficando lá, né? Uma hora ele vai ter que fazer o quê? Tem que passar pela prova, mas não uma prova punitiva, obviamente, uma prova de aprendizado. E tem que começar o quê? A trabalhar aquele conhecimento. Né? Então,
entra a parte da oficina de trabalho, que é uma oportunidade de nós também, aqui dentro, aprendermos uma caridade legítima, que não, por necessidade, seja apenas material, porque a nossa realidade aqui é diferente da do Brasil. Nós temos que concordar. Primeiro que as legislações são diferentes, não que não existam pessoas necessitadas, mas nós não podemos abrir uma bancada de sopa e distribuir, não é? Pela legislação do país. Mas a sopa maior que este país precisa é a do coração. Essa nós todos, sem exceção, podemos fazer. Todos, sem exceção, não precisa nem saber cozinhar. A começar a saber orar já ajuda. Então, aqui é a oportunidade de nós aprendermos essa caridade legítima, essa troca fraterna, nos desenvolver as potências do nosso espírito, que todos nós possuímos. E, claro, né, a oportunidade da assistência social para os centros espíritas que têm várias atividades. Aqui nós temos auxílio. Ninguém fica sem comida, sem gasolina, sem casa aqui dentro. Isso fique claro para vocês, porque nós somos uma família. Então, na hora do aperto, é você, é eu, nós vamos passar por dificuldades, nós estamos aqui para isso. Não é? Então, são diferentes, claro, os auxílios, mas não deixamos de ser amparados. E é um hospital de almas. Quem que são os doentes? Alguém pode me dizer quem que são os doentes? Quem? Quem falou? Opa! Nós? Então, nós, sim. E os espíritos que aqui vêm. Os que vêm conosco e os que também são trazidos. Né? Existem, uma parte que nós vamos ver, existem espíritos que ainda não conseguem se adaptar à realidade espiritual, eles não conseguem perceber as verdades espirituais, né? A posição em que se encontra. Então, eles são trazidos para esses encontros, para que eles possam se sentir ainda na matéria, em contato, né, com o ambiente material, eles consigam absorver a realidade, irem se esclarecendo. Então, os mentores fazem todo um trabalho com os espíritos neste sentido, né? Então, aqui é um hospital. E quando a gente entra no hospital, a gente faz o quê? Né? A gente entra numa conduta amorosa, né? A gente, às vezes, se compadece muito, a gente, às vezes, se entristece, mas a gente também tem que estar o quê? Numa postura de o amanhã vai ser melhor. Não é? No hospital, nós não entramos gritando, dando risada alto. Não é? Então, aqui não é diferente. Não é? Então, por isso que às vezes a gente fala, vamos fazer silêncio, né? Na hora da vibração, na hora do passo, vamos ficar em prece. Por quê? Isto é um hospital. Se nós não vemos as pessoas sentadas, os espíritos estão aqui sendo tratados, eles estão ali dentro, eles estão aqui no mezanino. Não é? Não estou vendo nada, a mediunidade é ceguíssima, mas é isso que os mentores nos falam, e nós vamos ver alguns relatos aqui. Bom, muito bem, agora a vida real, né? Aqui, imagina a nossa porta do nosso centro ali, né? Já foi mostrado aqui algumas vezes, mas para quem nunca viu, isso aqui vai ser uma novidade muito interessante. Então, aqui está a porta do nosso centro. Tomara que seja deste tamanho um dia, né? Vamos trabalhar por isso, mas vamos supor que seja. Eu tenho certeza que espiritualmente é, não é? Mas fisicamente ainda não, mas espiritualmente é muito maior. Aí aqui estamos nós, né? Então, tá vendo essas pessoas aqui? São os que ficam lá fora, que não conseguem entrar dentro do centro. Muitos vêm conosco, muitos estão ali na rua. Então, se nós ficamos lá fora, no celular, de tititi ali na porta, nós não nos desconectamos. Isso aqui é um trabalho. A hora que a gente passa pela porta aqui, ó, tá vendo os mentores aqui? Então, falou, não, você não vai poder entrar. Eles não ficam jogados ao relé, não é isso. Mas eles não entram nesse trabalho. Então, por isso que a gente vê, nossa, não acontece nada, né? Os mentores não deixam acontecer nada. Não, não é que não deixa. Primeiro que a gente se prepara, né? A casa está preparada e protegida. Mas eles estão lá fora. Então, se a gente está aqui, resolve sair para fumar um cigarro, ou fazer o quê, seja o que for lá fora, estou falando no banheiro, tá, gente? Banheiro pode ir. Estou falando lá fora, na rua, o que acontece? Nós estamos aí, ó, galera, vamos entrar, então. Ou vocês ficam, porque aí a mente já desconecta com o quê? Com esse ambiente aqui. Então, por isso que é importante, vamos gravar esta imagem quando a gente entrar dentro do centro. Né? Resolver as nossas coisas lá fora e entrar com uma posição de receptividade. Então, continuando, o centro espírita, as terapias que eu comecei a colocar, essa é por ordem de necessidade, por incrível que pareça. A gente tem a tendência de achar que o passe, ou seja a oração, o que for, é o que mais precisa. Claro, na hora que a gente está com a dor,
É muito difícil da gente, seja dor moral ou dor física, a gente sentar e assistir uma palestra, né? Eu quero me livrar desse mal. Mas a situação é que nós só nos livramos dos nossos males quando nós trabalhamos o que está dentro de nós. E isto é feito através do quê? Deste momento. Não é o passista que vai mudar a nossa situação. O que vai acontecer neste momento são modificações mentais, emocionais, que vão o quê? Saturar o nosso perispírito de energias fraternas, de energias revigorantes. E aí, quando nós entrarmos lá dentro, aquilo ali é a parte final da cirurgia, que está sendo realizada agora. Né? É o curativo, para que nós possamos ir para casa melhores. Então, isto aqui é o essencial. Não é? Grupos de estudo, evangelização infantil, a gente vai ver cada um. Aí começa o que? O atendimento fraterno, orientação evangelho no lar, aí tem um grupo de gerações. Aí, por final, fica aqui. Porque as pessoas têm o pensamento de, às vezes, vir ao centro e o que elas imaginam? Tira esses espíritos de perto de mim. Não é assim que funciona. Né? Não é, tem reunião de tirar, para eu ficar livre dessa mediunidade, ficar livre dessa obsessão? Tem reunião, que ficar livre da mediunidade não tem, né? Porque isso aí é de cada um. Mas tem reuniões que auxiliam a pessoa na desobsessão espiritual, na perturbação espiritual? Claro que sim. Mas esse é um processo em que o espiritismo não é como outras religiões tradicionais ou espiritualistas que arrancam o espírito e você vai embora para casa livre, leve e solto. Por quê? Arrancar o espírito, qualquer um arranca. Se alguém aqui te entrar em estado de transe, entrar lá para dentro, a gente vai arrancar o espírito. Só que esse não é o propósito. O negócio é a modificação nossa de dentro. Porque a partir do momento que a gente arranca o espírito, a gente vai lá fora e faz de novo, semana que vem tem mais. Ou com maior intensidade, porque ele ainda vai olhar e falar assim, você foi lá, pediu ajuda e ainda fez o que fez, agora que eu vou ficar aqui mesmo. Então, a questão não é vir ao centro para se livrar da mediunidade ou para tirar os espíritos de perto de mim. A gente tem que vir com a conduta de que o que eu preciso melhorar para que essa imantação se desfaça, para que esses irmãos possam me perdoar e para que eles possam também ser tratados. E isso acontece, não é aqui apenas, começa aqui. Seja com as crianças, seja conosco, nos instruindo ou nas palestras. Tá? Então, para a gente só repassar o que o Centro Espírita vai oferecer. Então, nas palestras, qual que é o objetivo do que nós estamos fazendo agora? Tá? Divulgação do Espiritismo, orientar, esclarecer e consolar. Se algum de vocês, um dia neste centro, chegar e não sair melhor do que entrou, se a palestra não lhe tocou o coração, não que você gostou não da cara do palestrante, não é isso, é a mensagem, né? Tem pessoas que às vezes não gostam de alguns tipos de palestra. Tem pessoas que são novas no espiritismo, tem pessoas que nunca ouviram falar, é compreensível. Mas o que nós não podemos é sair daqui pior do que entramos. Não é? Então, o objetivo dessa palestra é o quê? Esclarecer para alguns, consolar para outros, né? E, claro, divulgar o espiritismo. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, aqui estamos nós, né? Está lá cada um de nós com esse cordão de ligação, né? Fluídica com o plano espiritual, e nós estamos sentadinhos aqui. Está aqui o seu Álvaro, está indo, um por um. Então, tá. Tem muito homem nessa plateia, né? Enfim, até o palestrante é homem, então. Mas tem outra foto, não se preocupem. Aqui, nós temos o João da Silva pensando no Corinthians, né? Provavelmente, porque fica na cabeça, né? Aí o outro pensando não sei o quê, o outro dormindo, né? Que não é desdobramento, está pensando no que vai fazer depois, um churrasco, né? Que vai ter depois. Então, aqui a outra pensando que isso aqui é o quê? Um cavalo? O que é isso? Não sei, é um animal. Então, vejam que as pessoas não estão conectadas, tá vendo? E algumas estão, outras não. E os mentores estão aqui olhando, falando assim, nossa, olha lá. Então, eles estão olhando, né? Então, não que eles estão olhando para nos julgar, mas eles estão olhando para ver o que eles podem auxiliar. E a gente está pensando no que vai acontecer na novela, quem está mandando mensagem, né? Eles não encontram sintonia e não podem auxiliar. Né? Então, por isso que é muito importante a gente, sabe, estar sentado aqui, estar centrado na mensagem.
Então, é claro, as pessoas ficam cansadas, a gente tem um dia cheio muitas vezes, mas é de nós, né, estarmos receptivos à mensagem do Evangelho. Aqui a mesma coisa. Então, por exemplo, se nós chegamos aqui com alguma preocupação grave, seja ela emocional ou seja uma questão de doença, os mentores estão observando e vendo o que eles podem fazer para nos auxiliar, o que eles podem fazer para nos reenergizar, o que vai poder ser feito lá dentro depois. Então, aquilo ali também dos passes, não é só entrar lá, vou tomar meu passe e pronto. Não, é a continuidade do que está acontecendo aqui agora. Cada um de vocês vai sentar em determinada cadeira propícia para a energia que vocês precisam receber. Não é? Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa está... Não que todo mundo está dormindo, gente, está assim, tá? Isso aqui não, nem fui eu que desenhei, mas olha só, essa pessoa aqui ligada com uma energia mais densa. Né? E que não está deixando o quê? Ele prestar atenção. E os mentores estão percebendo isso também. Né, quando existem as imantações espirituais mais difíceis. Então, aqui também nós vemos o quê? Aqui em cima, os espíritos que são trazidos. Né? Então, eles ficam conosco, nós estamos aqui, eles estão aqui, e os mentores controlando, claro, eles estão nos protegendo. Os espíritos não vão fazer o que querem aqui, eles estão também sendo assistidos, né? E para eles, conforme a pessoa vai falando, o palestrante vai falando, são mostradas telas mentais, né? Seja com a vida de Jesus, seja paisagens espirituais, coisas que eles possam também aprender com aquele tema, né? Então, aqui agora, se nós não quisermos prestarmos atenção, eles estão aqui para receberem também, né? Então é importante a nossa conduta de ajudar o quê? Os mentores neste processo de esclarecimento. Então, continuando, grupos de estudos, né? Quando a gente começa no Espiritismo, começa a vir nas palestras, começa a ter interesse, né, de saber como é que funciona, o que tem para mim, eu queria um dia trabalhar, eu queria um dia ser passista, eu queria um dia falar, ser palestrante, eu queria aprender sobre o Espiritismo. Então, aqui é o primeiro passo. Não é? Não adianta a gente chegar e falar, não, eu quero fazer acontecer sem ter estudado. Né? Allan Kardec fala, primeiro conhecer o fenômeno para depois querer fazer parte dele, né? Porque o fenômeno em si é só o fenômeno. O que importa é o quê? É a nossa reforma íntima. É o que nós temos dentro para o quê? Contribuir. Então, aqui, no grupo de estudo, nós também não vemos aqui, hoje tem grupo de estudo, né? Não, vamos vir com a postura de que cada um de nós está com o quê? Com os nossos mentores, e o mentor daquela classe, daquele curso também nos inspirando o instrutor, para que possa nos instruir da melhor forma. E também, neste dia, principalmente, são trazidos outros espíritos para aprender conosco. Então, não é porque é uma terça-feira, que é um dia de estudo, que a gente também... Claro que é um dia um pouco mais como é que eu falo? Descontraído, né? Não tem uma reunião pública e tal, mas o tom de voz, né? A postura, o tipo de assunto, é a mesma coisa, porque o hospital ainda é aqui, eles não tiram o hospital para a gente entrar, né? Para fazer a festa, então a gente precisa ter uma postura ainda nas terças-feiras ou nos dias que forem de outros trabalhos, né? Embora sejam mais descontraídos. Mas aqui nós estamos o quê? Aprendendo do que nós vimos nas palestras, nós estamos tentando processar dentro de nós. Então não é vir aqui e ler livro. É vir aqui, absorver a informação, discutir com os companheiros de curso, aprendendo uns com os outros, é que a gente vai o quê? Aprender. E entender o Espiritismo. Allan Kardec fez isso a vida toda. Ele aprendeu com os espíritos. Ele não sentou e falou, vou escrever o Espiritismo. Não, ele entrevistou espíritos do pior nível evolutivo, do mais difícil, do mais inferior, até o próprio Espírito de verdade, que se diz que é Jesus. Então, é com eles que nós aprendemos também. E isso está o quê? Nos livros. Livros de Emmanuel, de André Luiz. Antes de nós fomos ver esses romances, que romances são ótimos, a gente adora romance. Só que, na vida real, nem tudo é muito lindo. Não é? Então, vamos conhecer Allan Kardec primeiro, vamos ler as obras da codificação, que não são 5 apenas, mas comecemos com as 5, e depois passamos para a Revista Espírita, as outras obras adjacentes, André Luiz, Emmanuel.
E aí, quando nós estivermos seguros de pelo menos ter entendido a base, né? E isso pode demorar séculos, encarnações. Nós não sabemos tudo de espiritismo, estamos aprendendo a cada dia. Mas a base nós precisamos ter. Não temos como buscar outra coisa antes de verificar Kardec. Então, as pessoas às vezes não querem fazer o curso básico do espiritismo. Não, mas eu já era médium, não sei aonde, e não, eu não quero fazer. Mas não é essa a proposta. Como é que a gente vai servir aos espíritos, auxiliar os espíritos mais necessitados que nós, sem instrução? Não é? Então, Allan Kardec não recomenda isso, e nem os mentores. Então, é importante nós virmos. Converse com a coordenadora dos cursos para ver em qual curso você se encaixa, o que você gostaria de fazer. E vamos ter a paciência e a humildade de aprender, porque, às vezes, a gente já fez curso, mas quem lê uma coisa agora, daqui 10 dias, dificilmente vai lembrar. Imagine anos. Então, vamos ter a humildade de começar do zero. Porque, na verdade, não vai começar do zero, a gente já sabe, né? Mas vamos auxiliar os outros. Se sabemos mais, vamos auxiliar os nossos companheiros. Então, quando nós estudamos ou lemos um livro espírita, olha o que acontece com a nossa pineal, né? Toda a nossa aura, todos esses centros, né, coronário, frontal, eles se expandem e se conectam com a espiritualidade superior. Da mesma forma, quando nós vamos para casa e lemos qualquer livro que não é educativo ou nos conectamos com canais de televisão supérfluos, nós nos conectamos com energias semelhantes, não é? Então, o grupo de estudo tem a função do quê? De nós estudarmos a doutrina espírita, de educarmos a mediunidade, não chegarmos aqui e receber espírito, não é isso. Nós precisamos conhecer o que acontece conosco, ver se temos desenvolvimento mediúnico, se é porque nem sempre a gente vai desenvolver mediunidade. E tudo bem, mas nós precisamos saber, entender como é que funciona, né? E isso nos auxilia muito nos processos de perturbações espirituais. Quando nós entendemos o que se passa conosco, é muito mais fácil de lidar com essas situações, não é? E também o cunho principal do grupo de estudo no nosso centro, eu acredito que a maioria é o que? A formação dos trabalhadores espíritas. Porque mesmo que nós venhamos de outras casas, quando nós chegamos num centro diferente, é uma filosofia de trabalho, por mais que seja espiritismo, nas bases de Kardec, é a filosofia de trabalho diferente, são equipes diferentes, integrações diferentes. Então, em cada casa tem uma filosofia, um esquema de trabalho que nós precisamos nos adaptar. Então, o grupo de estudo também nos auxilia com isso, se quisermos ser trabalhadores. E, é claro, né, o mais importante, a reforma íntima. Porque não adianta nós conhecermos o espiritismo e não o quê? Digerirmos, não absorvemos dentro de nós. Porque ler livro espírita, o mundo está repleto. O problema é que leiamos um livro, mas que vivamos aquela mensagem de nós. Pareceu o problema? O que tem esse livro de Espíritos que eu posso buscar? O que consolação? O que tem nessa mensagem que os mentores estão querendo me dizer? Né? Então, a gente precisa começar o quê? Todo o conhecimento adquirido começar a ser manipulado às nossas próprias vidas. Então, mais um recurso é evangelização. Né? Tratamento para as crianças é evangelização infantil. Salvo exceções de perturbações espirituais graves ou doenças, mas a evangelização é o principal. Trazer a criança apenas para tomar passe, não é que não adianta, não evangeliza o espírito. Porque quando nós vemos uma criança, a gente fala uma criança, aquele espírito tem uma bagagem de outras vidas. São espíritos, às vezes, malévolos, são espíritos, às vezes, iluminados, são espíritos, às vezes, preguiçosos. Então, o nosso papel como pais, orientadores, é o quê? Trazer e esclarecer a criança e o jovem quanto aos princípios espíritas e de Jesus. Agora você fala, mas o que eu faço com meu filho adolescente? Então eu fali. Não, não é que você faliu, ainda há tempo. Claro que Emmanuel nos explica que é mais fácil nós lidarmos com a criança até antes dos 7 anos, porque ele ainda não está totalmente incorporado na reencarnação, ele ainda está com muitas remanescências de outras vidas, aonde o caráter ainda pode ser mais maleável, mais moldável. Mas depois dos 7 anos ainda dá tempo. Aí você diz, mas o meu filho adolescente não quer nem ouvir falar de Jesus. Nós não precisamos falar da vida de Jesus. Nós não precisamos tocar a Bíblia, o Evangelho na cabeça do adolescente que não quer saber. Mas nós podemos, sim, através de nós, começarmos
a quem sabe exemplificar o que Jesus falou. Porque o jovem fala, nossa, a mamãe está diferente, não está mais gritando. O que está acontecendo naquele centro? Não precisa falar bem de Jesus. Entendeu? Então, são coisas que a gente, claro, cada um de nós tem uma forma de trabalhar, cada um de nós temos filhos diferentes, espíritos diferentes em nossas casas, mas vamos pensar nessa possibilidade, porque as crianças aqui, lá, não está acontecendo de cuidar de criancinha e nada acontece, elas não estão brincando, elas estão o quê? Neste momento, durante a evangelização, seja a atividade que estejam fazendo, os mentores estão lá, tem outras mães que são trazidas do plano espiritual, que estão aprendendo a bênção da maternidade novamente, muitas delas falharam. Então, elas estão ali tentando auxiliar também. Não é? Então, isso é muito importante. Tragam as suas crianças. São espíritos que nós vamos responder se nós não simplesmente deixarmos eles. A gente tem a tendência de dizer, né, como Emmanuel, perguntaram para Emmanuel, o que a gente faz com as nossas crianças? Deixa eles crescer e seguir o que eles querem de religiosidade? Não é? Então, ele responde, ele é bem taxativo nesse aspecto. Ele fala que o período infantil, na primeira fase, é o mais importante. É o mais importante para as bases educativas e também para o quê? Para a gente colocar os princípios cristãos e para orientar os nossos filhos. E no quê? Nas verdades da vida, porque eles vão crescer, eles vão se tornar adultos e vão se deparar com o quê? Com a realidade lá fora. Tendo a semente do Evangelho de Jesus, mesmo que eles virem ateu, que eles não vão em lugar nenhum, que eles não sigam religião nenhuma, mas a semente está ali. Uma hora aquele espírito vai retornar àquela essência. Então é o nosso papel, a criança não quer vir, vai e traz empurrada até a hora que a gente conseguir. Né? Porque chega uma hora que né, vira adolescente, adulto, não quer mais vir, mas o que nós pudermos fazer, este é o momento. Não é? Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa deve ser encarada com indiferença. Ah, você não quer ir, então não vamos, não. Não, vamos sim. Enquanto eu for, você vai. E traz a criança, ela não quer ficar dentro da sala, põe ela, porque só pelo menos com a vibração do centro já ajuda em alguma coisa. Não é? E nós vamos ver também como integrar os jovens no Evangelho no Lar também. Então, nós temos agora, continuando, o atendimento fraterno, não é? Que é toda semana uma pessoa, várias pessoas, né, se dispõem, preparadas, não é qualquer pessoa. Claro que nós não somos psicólogos, psiquiatras aqui, mas são pessoas que estudaram para ouvir as pessoas que vêm, que estão com algum problema, seja a ordem física, espiritual, e nós conversamos. Só às vezes da pessoa desabafar, né? E de ter alguém para ouvir, aquilo por si mesmo ela já se sente melhor. Não é? Então, tem preparo para se fazer isso. Não é? Depois que nós passamos pelos grupos de estudo, está aí uma outra oportunidade de trabalho, né? Para aqueles que têm interesse, é se prepararem para ser um atendente fraterno. Nem todo mundo tem o perfil, nem todo mundo gosta, consegue lidar muito com a dor do próximo, né? Isso são coisas que a gente adquire, mas é um trabalho muito bonito. A pessoa chega, ela está desesperada muitas vezes, ela está sofrendo, ela está desiludida, e é uma oportunidade que nós temos do quê? De ativar a esperança nela, não de prometer uma cura que talvez não venha nesta encarnação, ou de prometer uma vida maravilhosa, porque esse não é o nosso papel, e nem dizer o que ela tem que fazer, mas de consolar, de mostrar para ela que dias melhores vão ter, que a paz ainda vai existir, para ver se ela encontra nela mesma energias para se melhorar. Não é? E aí nós indicamos as palestras, os tratamentos, aí é todo um conjunto, mas esse trabalho, os mentores nos dizem que é mais ou menos assim, a pessoa chega, então aqui também os espíritos estão avaliando qual a situação daquela pessoa. Eles vão inspirar a pessoa que vai fazer a entrevista, né, para ele ouvir, ele ou ela ouvir, vão, sabe, pegar o ponto da conversa, onde está ali a perturbação, onde que está o sofrimento. Muitas vezes as pessoas não falam tudo, né? Então é uma oportunidade de a gente. Tudo que nós falamos nesse atendimento fraterno é sigiloso. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vou contar, sei lá, que eu sou alcoólatra, ou que eu tenho problema com drogas. Claro que sintam-se à vontade, óbvio, mas é sigiloso. Então, nós estamos aqui para uns aos outros nos auxiliar. Então, neste momento, os mentores estão fazendo tipo um raio-x, né? Vendo, e o senhor está contando a situação dele, e
a Joana de Ângeles nos fala que nessa hora do atendimento fraterno começa uma ação fluídica, aonde o auxílio bioenergético, a inspiração, que propiciarão a mudança do clima mental, da psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para melhor e a reharmonização da alma, que interagirá na aparelhagem orgânica. Então, neste processo da conversa, às vezes nem sempre a pessoa às vezes falou tudo, ou às vezes nem teve, às vezes só chorou. Tem pessoas que vêm que só chora, e o que é maravilhoso, porque segurar às vezes também não é bom, né? E a pessoa fala, nossa, mas parece que eu saí daqui, que eu entrei de um jeito e saí de outro. Pois é, não é só a pessoa que falou com você, não é? Ou o fato de você ter chorado. É esse processo que está acontecendo também no dia do atendimento fraterno. Né? Os mentores começam a desligar aqueles fluidos mais densos, começam a te refazer energeticamente. Aí você sai daqui melhor, mais motivado para vir uma segunda-feira e nos ouvir. Né? Isso é a maravilha da coisa. Então, ali também chegam pessoas com muitas perturbações espirituais. Essas mensagens são muito fortes, mas elas precisam ser passadas, porque isso daqui, é claro, é figurativo, mas não tem uma razão de ser, né? Aqui, pessoas que chegam esperando para serem atendidas, preocupadas com o rapaz que está nas drogas, com o filho que está no crime, tudo isso os espíritos benevolentes estão vendo. E na hora que nós formos ser atendidos, eles vão nos auxiliar, né? Aquela troca, aquela palavra confortadora, para que nós possamos cada vez mais ter confiança em dias melhores. Então, esse seria o atendimento fraterno, que nós também oferecemos, e muitas casas espíritas também. Então, aqui agora é a orientação do Evangelho no Lar. Nós temos também um serviço que alguns centros espíritas vão aos lares das pessoas, claro, muitas vezes no Brasil a locomoção é mais fácil, aqui nós moramos muito longe uns dos outros, não que isso seja empecilho, mas o importante é nós atendermos a todos, não é? Não adianta atender uma família e ter que viajar 2, 3 horas. Então, o que nós estamos fazendo no nosso centro? Nós temos um e-mail de contato, uma pessoa que coordena a orientação, e a família ou a pessoa da família marca uma hora para aprender como que se faz o Evangelho no Lar. E aí a pessoa vem ao centro, nós conversamos, orientamos, fazendo o Evangelho na prática, como é que funciona, e a pessoa vai para casa e começa a fazer, né, num dia e hora determinado. E a Joana de Ângeles também nos fala que a noite da família, né, da oração do Evangelho, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Às vezes o nosso lar está conturbado, e a gente se pergunta como é que esses espíritos vão entrar aqui, né? Porque é de se perguntar, eu já me perguntei várias vezes, como é que eles vão entrar aqui? Eles vão entrar, porque tem aquele dia e aquela hora que nós vamos abrir a porta. Mas se nós não abrirmos a porta, eles não entram. Não é? Porque os espíritos superiores, eles não vão arrombando as portas da nossa casa, do nosso coração. Os inferiores entram pela nossa sintonia, não é? Sem a menor educação. Mas quando nós nos conduzimos a fazer, até sozinho, né? Porque tem essa foto aqui, o menininho triste, que não tem ninguém com ele. Aí os espíritos, você que pensa. Então, sozinho, no banheiro, o marido ameaçou de queimar o Evangelho, não tem problema. A gente tem na internet. Se ameaçou, liga, a gente faz pelo telefone. A gente precisa dar um jeito de fazer. Acabou, não tem mais desculpa, gente. Com a internet aí, com esse serviço que nós oferecemos aqui, não tem mais desculpa para nós não fazermos Evangelho no lar. A única desculpa é nós ainda queremos que o nosso lar continue uma anarquia. E não é o que nós queremos. Então, isso daqui é o remédio do lar. Porque a pessoa fazendo no lar, mesmo que as crianças não venham, que o marido não quer vir, que o adolescente emburrado não quer vir, o nosso lar vai estar resguardado. E é ali que começam a acontecer o que? As modificações daquela, como é que fala? Da falta de simpatia. Nós encarnamos com pessoas que nós não gostamos. Nós encarnamos com pessoas que nós não aprendemos a amar e a não nos amar. Nós encarnamos com pessoas que gritam conosco, ou que nós gritamos com ela, ou que nós não conseguimos ver muitas vezes. Então, o Evangelho vai nos auxiliar na harmonização do lar, na tolerância. A hora que vinha a bomba, nós sabemos nos portar melhor, né? E não que os problemas vão desaparecer, mas vai sustentar o nosso lar. Curioso que hoje
Foi feriado. Essa história, eu lembrei do Evangelho no Lar. Vou contar uma historinha aqui. Hoje foi feriado, né? E não foi trabalhar. Feriado de banco, ninguém trabalha, né? Quem trabalha no banco, trabalha. Bom, a máquina de lavar de casa tá uma beleza. Só que eu falei, vou pôr as roupas para lavar. Eu sempre ponho para lavar e vou para o trabalho. Hoje eu falei, não, vou pôr para lavar enquanto eu estou aqui. E ia sair, arrumando a menina para sair. Quando eu olhei, tava assim, ó, acho que é assim de água na cozinha. Saiu toda a água da lavar, foi toda para a cozinha e coisou todinha a sala. Eu falei, pronto, agora alagamento. Aí eu pensei, se fosse o dia que eu deixei a máquina lá, a minha casa teria acabado. Todos os móveis, tudo. Então eu pensei, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz Evangelho no Lar, a gente pede para que a nossa casa seja isolada de qualquer mal, seja espiritual, seja físico, seja incêndio, seja ladrão. Eu acredito que foi proposital que eu estava lá hoje. Eu faço todo esse processo toda semana. Deixo ligado e saio. Se eu tivesse saído, tinha acabado, tinha que pedir, né, insurance. Então, são coisas triviais, né, do dia a dia, mas que até nisso a gente é auxiliado. Né? Então, vamos pensar, até o nosso bairro, né, Joana de Ângeles nos diz que quando a gente faz o Evangelho no Lar, os nossos vizinhos, a nossa rua, muitas vezes o nosso estado se beneficia, o nosso país, o planeta todo, porque é uma irradiação muito intensa de luz. E até os mentores trazem outros espíritos quando o nosso lar se transforma num pronto-socorro. Né? Quando a família já está harmonizada e que está ali firme, nós abrimos a nossa casa para ser um hospital. Claro que os espíritos não ficam lá, né, gente? Por favor. Tem pessoas que já me procuraram, mas se eu fazer isso, eles ficarem lá. Não, não vão ficar, tá? E se ficar é porque tem alguma afinidade, né? Mas não é o caso. Quando nós chegamos nesse nível de comprometimento, né, eles trazem os espíritos para ouvir a mensagem. E após o término da sessão, eles são retirados. E toda semana eles vão lá, né? E vão conosco. Então, olha que maravilha. Podemos fazer a caridade até dentro de casa, né? Para isso que nos ensina as terapias. E o Evangelho no Lar é a sublime e urgente terapêutica de amparo à família. E Bezerra de Menezes fala, Jesus recomendou há mais de 2000 anos. Então não é moda espírita, não é porque o centro quer. Isso é recomendação do Cristo. Ele fazia o Evangelho com seus discípulos, né? Ele que não precisava, basicamente, se proteger de nada. Mas ele fazia e ele sabia que aqueles ali precisavam saber o que é a comunhão em nome do nosso Pai Maior. Não é? Então, o Evangelho é Jesus no lar. Então, continuando. Grupo de orações. Nós temos um grupo de orações aqui. Quando a gente chega, põe o caderno, o nome do caderninho. Tem um e-mail onde a gente recebe o nome das pessoas, né, e fazemos as orações para os casos mais graves de saúde espiritual. Por quê? A oração ela é uma corrente magnética. Quando a gente se reúne para orar, né, fervorosamente em favor daquela pessoa, ela recebe, ela se nutre daquelas vibrações positivas. Várias pessoas anônimas que colocam o nome nesses grupos, depois nos dão um feedback, falam, nossa, parece que eu me senti melhor. Às vezes nem sabem que a gente orou por elas. Né? Então, gente, funciona, é uma corrente de energia magnética e potente. Então, orai pelos outros a fim de que sareis, porque a prece da alma justa pode muito nos seus efeitos. A oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Emmanuel nos dizendo, vamos orar, porque auxilia na dor, auxilia no agradecimento. Se estamos felizes, oremos pelo que temos. Não é? A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Quando nós chegamos aqui, colocamos os nomes, os mentores estão observando, pegam o iPad deles, não precisa nem pôr, eles já sabem por quê. A nossa mentalização, né? Eu coloco lá Maria da Silva, automaticamente eu me conecto com ela. E os mentores captam ali. É a questão, gente, isso para eles a gente vai ser assim um dia, mas não é. Então, hoje, com a tecnologia, a gente já está começando a entender que isso é possível. Então, eles colocam lá, Antônio R. do não sei o quê. Ah, aparece a foto do cidadão, aonde ele está. Então, vocês imaginam, por isso que a gente fala para as pessoas, né? Colocar o seu nome no caderno, vamos fazer a reunião de desobsessão, procure ficar na sua casa, no ambiente que você possa ler, fazer uma leitura, porque os mentores vão lá.
Eles vão checar o que, né? Como é que... Então, auxilia o quê? A gente a fazer essa ponte, né? Esse auxílio à distância. E também auxilia se a pessoa não tiver, mas quanto mais centrada ela tiver, né? Quanto mais crente, quanto mais esperançosa, maior é o auxílio, né? Mais rápido. Então, a desobsessão, rapidamente, são reuniões que são feitas de auxílio aos espíritos, né? Aos espíritos desencarnados, muitas vezes endurecidos, muitos trevosos, né, que vêm, muitos às vezes nem sofredores, mas que não são de acordo com o bem, né, e com a implantação daquele reino de Deus na Terra. Ainda não viram, né, não conseguem sentir o amor de Jesus. Então é para eles que nós estamos aqui. Mas para isso acontecer, o que a gente precisa fazer? Estudar. Nós precisamos nos capacitar, porque não tem como lidar com essas energias, com esses irmãos infelizes. Isto é, Emmanuel e Joana de Ângeles que nos diz, sem nós conseguimos auxiliá-los. Claro que os mentores fazem 99,9% do trabalho, né? Nós somos apenas instrumentos, mas viemos para uma reunião de qualquer jeito, né? Ou sem instrução mediúnica, ou sem saber, nós vamos ser presas fácil dessas situações. Nós precisamos estar preparados com a caridade no coração, porque isto é, sim, uma caridade moral, uma caridade onde o médium, o dialogador, os espíritos que estão ali, vão o quê? Auxiliar aquele ser a se clarificar, a sair daquela pedra que às vezes ele mesmo se colocou, né? Então, é um trabalho de muito amor, de muita resignação, mas é um trabalho de imensa, imensa gratificação para quem doa e para quem recebe, porque mesmo eles estando tão endurecidos, eles ainda vão ser tocados, né? E aquilo ali vai ficar no espírito. Essas imagens são fortes, mas é assim, né? Os mentores vêm, nos auxiliam, e é muito bonito isso, porque eles têm a oportunidade de falar, de auxiliar, e nós que trabalhamos diretamente com eles, aprendemos mais, porque o trabalho é para nós. Né? Se viemos aqui com a intenção de acharmos que nós sabemos, estamos vocês aí, nós aqui, não é essa a postura. Aqueles que trabalham são os primeiros que precisam aprender. Então, com eles é semanalmente um aprendizado, uma vitória e muita, muita luz, muita gratificação de estarmos fazendo parte deste trabalho. Então, o Emmanuel nos diz que a desobsessão não é caça ao fenômeno, e sim o trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Por que eu trouxe isso para o final? Podia ser para o começo, porque a cena não é chocante. Porque isso daqui é o amor em ação. É a caridade em ação. E isso daqui não é o principal quando nós viemos ao centro espírita. Não é a primeira coisa que nós temos que buscar. Tirar os espíritos de nós. Esses espíritos aqui, eles estão necessitados. Por mais difíceis que eles sejam, por mais irrelutantes, eles estão necessitados. Então, aqui é o quê? É um dos recursos que nós vamos utilizar para auxiliar eles. E a nossa parte é vir aqui, fazer o que nós estamos fazendo. Nos instruir, nos auxiliar, para que nós possamos auxiliá-los no futuro. Não é? Então, muito bem. Desculpa a minha empolgação, é que eu simplesmente acho fantástico essa questão da escada, né? A gente começa das palestras e a primeira coisa que a gente tem que pensar é na instrução nossa, a instrução do espírito, antes de lidar com o fenômeno em si, não é? E aqui, ao finalizar, é o curativo, né, de toda essa sessão maravilhosa. É o quê? É o passe e a água magnetizada, que, segundo Herculano Pires, é um recurso terapêutico que se assemelha a tudo que Jesus e os apóstolos fizeram. Então, isso aqui não é invenção do Espiritismo. Não é? O passe existe desde que o mundo é mundo. Transmissão, manipulação de um fluido, de uma energia curadora de quem a possui, para quem necessita, em casos de saúde, né? Durante o passe, não é o tema da palestra, mas mutações no perispírito são feitas nas regiões celulares que vão atingir os nossos corpos físicos ou perispirituais. Muitas vezes enfermidades de ordem psíquica ou física que eram para se manifestar no corpo, elas conseguem ser auxiliadas antes de manifestar, justamente pela essa troca energética, né, que é de perispírito a perispírito. É uma transfusão de energias alterando o campo celular. André Luiz nos diz, existe uma alteração celular. Às vezes ela não é imediata, depende muito de como a pessoa recebe, mas existem alterações celulares, sim, quando o órgão tem condições de receber, né, aí a cura física acontece. Mas a cura maior, onde é que está? Dentro de nós.
Não, a gente pode vir aqui... Eu sempre falo para as pessoas, o tumor, quem vai tirar é a medicina. Aqui a gente não vai tirar tumor cancerígeno, não vamos tirar a depressão. Ó, caiu a sua depressão. Não. Quem vai tirar isso aqui somos nós mesmos neste momento que nós estamos. Porque é o Espiritismo que vai fazer o quê? Que nós encontremos aonde que está a ferida. Onde é que está a causa dessa situação que eu estou passando. Aí quando nós entramos lá, tentando resignar, tentando entender o que acontece conosco, tentando buscar uma vida melhor, aí a cura acontece. Mas não é o passe propriamente dito que vai curar, porque as pessoas às vezes podem se curar da parte física e depois volta de novo. E volta de novo. Então não existe a cura interna, que só ela mesma pode fazer, né? Cada um de nós. Então aqui a mesma coisa, as águas magnetizadas, né? Às vezes os mentores fazem, eles precisam, em casos específicos, dos nossos fluidos materiais, por isso que a gente também faz a magnetização, dependendo, né, da situação de cada pessoa. Então, quando nós colocamos a nossa aguinha ali, não vamos esquecer, aquilo ali é feito, tá, gente? Eles estão fazendo ali. Então, levamos para casa, tomamos e confiemos que é a continuação do nosso tratamento. Então, finalizando, o Centro Espírita é o quê? Uma escola espiritual, um hospital, uma oficina de trabalho, exercício da caridade, que é o quê? A caridade, questão 889. Benevolência para com todos. O que mais? Indulgência para com as ofensas. E o quê? Perdão. Então, o Centro Espírita, além de nós, um com os outros trabalhadores, nos exercitarmos nesse aspecto, é nós aqui, de posse dessa informação, na vida lá fora, conseguimos exercitar a verdadeira caridade. Não que a material não seja importante, mas a caridade moral é a que vai o quê? É a que vai vingar, é a que nós vamos levar conosco daqui. Não é? Então, ele é uma escola que nos auxilia. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Neste momento, esta vizinhança toda está recebendo as emanações fluídicas que nós estamos. Então, isso daqui é um posto de socorro, onde nós estamos aqui, é uma casa nossa, a casa de Jesus, é uma casa de amor. Então, para nós relembrarmos, né, o que nós fazemos no Centro Espírita, o que o Centro Espírita oferece, o que o Espiritismo tem para nós, não é nada diferente disso. Jesus fez o quê? Palestras. Não fez? Fez, né? Jesus fez o quê? One-on-one, né? Com os discípulos. Isso foi mais chique, né? Mais VIP, mas tudo bem. A gente aqui faz grupo de estudo. Então, ele fez, né? Instrução. Ele fez o quê? Chamou as crianças. Não foi isso? Então, lembremos. Ele fez o quê? A mãe desesperada. Ele parou para escutar. Não foi isso? Entendimento fraterno. Evangelho. Não precisa nem comentar, não é? Ele orou. Não precisava orar, né? Porque ele, o pai era o quê? É uma ligação direta. Mas o Jesus orava. Por nós, pela humanidade toda, por ele. Para ele conseguir passar pelo quê? Pela carne, né? Onde ele estava. Porque é a luz passando na carne, né? Vocês imaginam. Jesus o quê? Que eles chamam, né? Eu não gosto desse termo, expulsou os demônios. Isso aí, demônio, primeiro que é espírito do mal, né? Espírito ruim, espírito endurecido. Ele o quê? A luz dele falou, não, você sai daqui, não há lugar para você nesse momento, meu irmão. Mas o amor era tão maior que ele também doutrinou os espíritos, né? E curou muitas vezes, transmitiu o quê? A energia fluídica que ele tinha, a energia pura do seu amor, que nós estamos longe de transmitir, mas já estamos a caminho, certamente. Muita paz.